Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala comigo. Cara, hoje eu tô tendo a honra. Você conhece ele? É o vereador Cazé. Fala comigo, Cazé. Boa noite a todos. Sou Cazé, vereador em Barra Mansa, e estou muito honrado em vir aqui dar o seu programa. Antes da gente poder começar no assunto, eu queria perguntar se você já tá inscrito, se você já conheceu o canal, se você já curtiu os links. E se você não curtiu esse vídeo ainda, já desce aí a página e deixa o seu joinha, tá bom? E também eu vou deixar aí no link a plataforma Apoia-se, que é a plataforma que veio para abençoar a nossa vida. Que você vai lá e você abençoa a gente financiando e patrocinando o programa. Você vai ganhar algumas coisas, tipo camisa, você vai poder vir aqui, você vai poder dar ideias. Tem várias coisas que você pode fazer e que você vai ganhar também. Mas você vai... Nossa, gente, vou dar 100 reais? Não. Você vai dar o quanto você quiser. Se fosse 2 reais, se for 5, se for 15, se for 100 por mês, eu vou ficar feliz, sabe? Mas assim, não tem um valor exato. O quanto você quiser e puder, para você abençoar esse programa, para poder continuar acontecendo assim e ainda melhorar a qualidade, porque a gente sabe que tem muita coisa para melhorar e você pode ajudar, tá bom? Mas vamos lá, o Cazé, vamos conversar com a gente. Cara, como é que começou essa questão aí? Deixa eu só ver aí. Jesus amado. Peraí, caramba. Tava aqui e saiu. Agora foi. Como é que foi essa questão de você ser vereador? Como é que foi essa questão de, por exemplo, porque, por exemplo, todos... Eu já recebi essas palavras muitas vezes, porque assim, eu comecei a me sobressair uma coisa e tal. Eu sempre estive envolvido com o bairro, com a rua, com o colégio, com amigos e tal. Porque você fala assim, nossa, Jean, você é um bom político, rapaz. Nossa, Jean, você faz isso. E eu já vi muitas pessoas, outras pessoas fazendo isso também. E, só que, tipo assim, eu, por exemplo, fica só na questão, tipo assim, da indicação, fantasma, né? Porque nunca aconteceu mesmo. Mas, e, por exemplo, como você aconteceu? Era um plano de antes ou como aconteceu? Então, no meu caso, eu não esperava, nunca achei que eu fosse chegar a ser um vereador. Eu sou criado em Barra Mansa, moro no meu bairro Vila Sulino, e lá eu sempre trabalhei em prol de um campo de futebol que a gente tem lá com as crianças. Em 2015, me colocaram na associação de moradores, me chamaram para concorrer, eu acabei indo e ganhei a eleição de primeira, assim, e comecei a fazer o trabalho que eu fazia no campo dentro de uma quadra, que é o nosso centro do bairro. Aí comecei a ver os problemas que tinha no bairro, eu comecei a ajudar a fazer alguma coisa, melhoria, a pedir que a prefeitura fizesse, e acabei me envolvendo. Em 2016 veio a eleição. Sim. E os moradores começaram a me incentivar. Poxa, por que você não vem como vereador? E eu nunca pensei nisso. Mas foi tantas pessoas falando que acabou me chamando a atenção. Mas eu não vim em 2016. Aí eu amadureci a ideia, uni os bairros Vila Sulino e o Santa Maria II, porque só o bairro Vila Sulino ele não é tão grande assim para poder concorrer. E os amigos próximos falando muito, poxa, vem, tenta, e eu acabei aceitando o desafio e aumentei os trabalhos. A gente trabalha muito, tenho 170 crianças no projeto. A camisa que eu estou usando aqui é do nosso projeto lá, Vila Sulino, Santa Maria II, Bairros Unidos. E a gente veio e aceitei o desafio e Deus abençoa. Deus abençoa com a vitória, em primeira vez a disputar uma eleição e ganhar. Não é fácil, né? A gente vê tantas pessoas que tentam aí. E fica anos tentando, né?
E foi assim que aconteceu, e Deus abençoou, a gente tá... E quando você entrou na política, você chegou, pum, bateu no peito. Aí você começou a perceber o local que você estava é diferente do que você pensava, é mais difícil, é mais fácil, é tudo do jeito mesmo. Como funciona? Porque a política é um mistério no Brasil, né? A gente não sabe. Não sabe. Como foi chegar na política pra você? A política é o dia a dia, né? A gente já vive a política. Então eu tenho 26 anos de carteira assinada. Eu trabalho em posto de gasolina, 16 anos, trabalhei 10 anos numa multinacional. Então a gente já vive a política do dia a dia. Então não foi muito diferente, não. É uma pena por a gente não conseguir fazer muita coisa, porque o legislativo ele fiscaliza, né? Ele não tem a função de estar fazendo as coisas que tem que ser feitas. Então a gente fica um pouco preso nisso, mas é a mesma experiência de vida, de trabalho e a ficha ainda está caindo. Eu entrei como vereador e a gente está trabalhando bastante e aprendendo todo dia. Top. Mas é praticamente a vida do dia a dia mesmo. Mas, por exemplo, aí a gente hoje tá hoje, por exemplo, tá numa guerra, viveu uma guerra nuclear entre Lula e Bolsonaro, esquerda e direita. E a gente sabe que a gente cristão sabe que o mundo é maligno e que Jesus está voltando já, então as coisas estão caminhando pro fim apocalíptico. Mas, por exemplo, a gente vê aí, vê também, eu não sei a história dele, então o Gabriel Monteiro, que eu nem vou nem citar muito ele, mas eu vou citar o Nicolas Ferreira, que ganhou agora como deputado mais votado da história. Ele conseguiu, rapaz, cancelar e bloquear o ensino da linguagem neutra em Belo Horizonte. E ainda era vereador quando isso aconteceu. E, rapaz, eu fiquei assustado, eu fiquei assim, maluco, quando eu soube que tá ensinando. Elo, não sei nem falar isso. Rapaz, como assim? Fala pra gente, o que tá acontecendo? Olha, esse é um assunto delicado, né? Muito. Eu penso, o único conforto que eu tenho, Casé, é saber que Deus é justo. Sim. Deus está acima de tudo. Então, eu acho que não deveria mudar o português. É a nossa língua, não existe isso. Já é muito complicado, né? Já é difícil o português, muito. ainda ficar dificultando. Então, eu penso que não é necessário fazer isso, mas eu vejo assim da ótica assim de Deus está no controle, irmão. Mesmo acontecendo essas coisas todas, ainda Deus está no controle de tudo. Mas tipo assim, na política, lá na Câmara, você se posiciona como político de quê? Não vou falar de viés, tipo assim, direita, esquerda ou centro. Não vou falar não. Político cristão? Cristão. Eu sou um cristão. Sim. Então eu prezo pela família, pela ordem natural das coisas. Entendi. Respeito todas as ideologias, entendeu? Cada um no seu cada um. E eu no meu. Então, mas se existe um ditado antigo, que ele é feio, né? Mas, por exemplo, quem abaixa muito e tal, quem faz muita coisa, mostra a bunda. É muito feio esse ditado, muito antigo. Mas, por exemplo, eu citei o Nicolas Ferreira, por exemplo. Ele era vereador ainda e conseguiu excluir essa linguagem neutra de BH. Por quê? Porque é uma aberração isso. Isso é uma aberração. E, por exemplo, isso acontecendo está fragilizando a inteligência dos jovens. Por exemplo, a criança que para de aprender o certo para aprender isso, vai deixar de aprender uma coisa que realmente presta. Não, mas nas nossas escolas aqui da região não está acontecendo isso, entendeu? As nossas escolas ainda não percebi isso acontecer. Então, a minha linha de trabalho aqui
tentar ajudar ali nos nossos projetos. Trabalhar as crianças ali, a educação, o respeito aos pais, uma nota boa no colégio, porque eles gostam do futsal, ou do futebol no campo no sábado, ou da música, a gente tem outro projeto lá da música também. Então ali eles aprendem o quê? O respeito aos pais, os mais velhos, a limpeza, a organização, a disciplina. Então o meu trabalho vem nessa linha. E eu aqui em Barra Mansa, pelo menos, não percebi tentativa de mudança, alguma coisa na área dessa ideologia, entendeu? Não percebi ainda. Entendi. Eu tenho muito medo, porque pela questão, tipo assim, porque eles trabalham devagarzinho, igual como é que é o ditado antigo? De grão em grão. De grão em grão, de palito em palito e tal, pra poder desestruturar daqui a pouquinho totalmente. Porque daqui a pouquinho, igual por exemplo, cara, igual por exemplo, eu tenho um primo lá no Solino e tal, que ele fala assim, cara, a gente já aprende lá, Eludelo. Aí eu falo assim, tá, mas qual que é a raiz quadrada de 9? Não sei. Qual que é a melhor bactéria do corpo? Não sei. Qual que é o pretérito imperfeito do verbo planejar? Não sei. Tá. Mas aí, o eludelo e tal, essa aberração da linguagem, ela é uma pedrinha para construir o castelo. Por exemplo, a ideologia de gênero, ela chegou? Não percebi, tá? Eu sou presidente da Comissão da Educação em Barra Mansa. Eu visito alguns colégios, a gente tem uma frequência de visitar colégios e percebi nada, não tem mudança nenhuma em relação a isso, não percebi isso em relação a mudança nenhuma. Então, porque realmente eu sei que você não é o cara, tipo, fantasma, né? Você não é o político fantasma que só vem quando para pedir voto. Eu sei que você é um cara da galera. Sei que você é um cara do bairro, você é um cara que chega do colégio, que vai nos lugares onde o povo tá, que faz o que faz. Tipo assim, por isso que eu botei você. Esse é o cara. Mas, tipo assim, a questão é que, por exemplo, igual eu acabei de falar, você não acha que, por exemplo, essa aberração, dá até alergia de falar isso. Isso não é uma pedrinha para poder fazer? Não, com certeza. Tem grupos que tentam implantar isso à força, entendeu? Você vê isso na televisão, na internet, isso não é fake news, isso é real. Mas igual eu falei para você aqui, em Barra Mansa, eu ainda não percebi isso, entendeu? A gente vem visitando os colégios, não tem nada em denúncia sobre isso, e graças a Deus, e a gente vem acompanhando, entendeu? E ainda mais, tipo assim, no evangelho no Brasil, não sei, no outro país que eu não sei, mas, tipo assim, é muito antiga a história de que política e religião não se mistura. Mas, por exemplo, foi aí que o Brasil se perdeu. Aí a gente foi roubado, assaltado, muitos anos. Por que a política é dominada pelos maus? Não, ela é pelos maus. E por quê? Não, é o que eu penso na política. É o povo que vota, entendeu? O povo que coloca o político lá. Se ele coloca o político ladrão lá, é o povo que colocou, entendeu? Mas eu acho que o cristão que tem condições de fazer o bem, que querer fazer o bem, deve se envolver na política, sim, entendeu? Porque nós temos exemplos bíblicos disso. Nossa, muitos. Porque precisa estar presente. Se a igreja ficar fora, ela vai ser dominada e vai aceitar tudo que é feito lá. Então é preciso participar, sim, é preciso se envolver e quando entrar, honrar, né, o seu mandato e fazer o bem. Charles Spurgeon, famoso pregador, né? Ele falou assim: só os tolos acreditam que a política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Olha só, Charles Spurgeon falando, não, cara. Mas, tipo assim, a questão é, tipo assim,
o Brasil, ele tem anos e anos e anos e anos e anos que sofre com a política e que virou até um clichê. Político é ladrão. Ah, político é ladrão. Ah, político é ladrão. Ah, não, o cara é político. Quando o cara é muito falastrão, o nego fala assim, ah, o cara é papo de político, né? Ou o cara parece político. Por quê? É o sistema, né? Eu acho que o povo brasileiro aí faz muita brincadeira com coisa séria. Tudo que acontece vira meme. Então, o brasileiro ele precisa levar as coisas mais a sério, né? Nem tudo é brincadeira. Então, o voto é sério. Você não vai chegar, o cara deu um tapinha nas suas costas, te deu um abraço, te deu uma lajota e você vai votar na pessoa. Então, a gente tem que mudar esse conceito para que essas coisas lá na frente se tornem mais sérias. Porque muita gente vota a troco de... Entendeu? Então não precisa ser esse eu vim agora, meio termo. Eu vim agora no ônibus, conversando, eu conheci a menina e tal. Acabou que eu nem perguntei o nome da menina. Conversei um pouco tempo com ela e tal. Mas acabou que a gente entrou no assunto de grade escolar de colégio. Que o aluno aprende a ser pobre. O aluno aprende a ser empregado. Ele não aprende a ser... Tipo assim, por exemplo, eu acho um absurdo o aluno formar no ensino médio, sair para trabalhar e não saber montar um currículo. E não saber declarar imposto de renda. Não saber abrir um CNPJ. Não saber fazer vários processos, por exemplo, abrir um processo na justiça, não saber várias coisas, várias leis, não saber nada. Tipo assim, cara, por que isso acontece? É uma palavra simples. Acomodou, né? Acomoda naquilo ali, aceita aquilo, entendeu? Vem naquela cultura de, eu vou trabalhar fichado e meu salário é aquilo, não tenta melhorar. Não, então, mas aí realmente, esse é o cidadão é assim, mas os administradores, os governos, os políticos e tal, eles deveriam fazer o papel deles, que é ensinar. Aí eu posso escolher. Eu sei fazer declarar imposto de renda, eu sei abrir empresa, eu sei fazer várias coisas, mas eu não quero fazer, eu quero trabalhar fechado na CSN. Beleza, eu sei. Agora, eu não ter oportunidade, eu não aprender. Tipo assim, quando eu estudava, eu levava empadinha para vender no colégio, levava um monte de coisa para vender. Tinha época de pipa, o pessoal fazia pipa para vender, fazia várias coisas. Aí tipo assim, poxa, empreendedorismo, o brasileiro nasce com isso, mas não nasce aprendendo a mexer no notebook para fazer uma arte, fazer isso. Não aprende também a como abrir o CNPJ, mas também não aprende como declarar imposto de renda, mas também não aprende. Ou seja, a única opção que ele tem é trabalhar fechado. Se ele quiser, ele se vira para poder fazer outra coisa, mas ele só tem essa opção. Isso aí pode se iniciar um trabalho de tentar mudar essa cultura, entendeu? Isso é tudo mudança de comportamento. Cara, porque tipo assim, eu fico pensando, qual que é a dificuldade, qual que é a diferença, por que isso tá evoluindo assim? Qual é a diferença, tipo assim, porque há muitos anos atrás, isso não era tão natural assim, as pessoas não pensavam assim, porque realmente as pessoas acomodavam. Então, tipo assim, não tinha ninguém que pensava assim. Porque antigamente não tinha tantas lojas abrindo, tantas pessoas vendendo e tal. Hoje em dia tem. Então o mundo evoluiu, o mundo cresceu, o mundo mudou muita coisa, mas... O que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui, é meio polêmica, né? Fica à vontade. Essa ajuda, salário, essa ajuda aí de Bolsa Família, isso acabou com o trabalhador. As pessoas deveria ter um processo, deveria ser uma forma diferente. A pessoa ganhar um vale alimentação que ele pudesse troco de alimento, não em dinheiro. Porque a pessoa ganha R$400 e fica com aquele R$400 ali a vida toda. Tinha que ter um tempo limite.
Não, você vai ter uma ajuda até você conseguir um emprego e você não ficar dependente daquilo. Hoje, você não consegue achar uma pessoa para trabalhar, para fazer um bico. Porque a pessoa ganhou os 400 quando ela ali fica... E acomodou ali. Isso deveria ser mudado. Não cortar. Tem muitas famílias que precisam, estão desempregados. Sim. Mas ser um auxílio temporário. Isso, para poder a pessoa se mover para poder arrumar um emprego. O vereador, ele é executivo? Não, é legislativo. Executivo é o prefeito. Eu tenho dificuldade nisso. Cara, não tem como o legislativo criar uma PL, um projeto de lei, pra gente poder fiscalizar. Você só recebe se você estiver trabalhando. Pode se pensar. É tudo estudado, mas eu acho que é o governo, é federal, né? Esfera federal. É verdade. Porque, tipo assim... Porque, tipo assim, a questão é que o brasileiro, não sei, o carioca que é o esperto, né? E o mineiro que o pessoal fica brincando. Mas, tipo assim, o problema do brasileiro é que ele acostuma. Tipo assim, ele prefere muito mais ganhar do governo R$500 do que trabalhar e possivelmente um dia ganhar 3.000. É aquilo que eu te falei, acomodou. A gente tem que trabalhar ao contrário, que a pessoa seja motivada a procurar um emprego. E também o governo tem que trabalhar, gerar o emprego, né? Sim. Trazer firmas, trazer empresas. Isso. Tem que dar a qualificação em escolas de qualidade para que possa crescer pessoas jovens com mais qualidade, entendeu? Rapaz, e com esse governo aí federal, você acha que... E eu torço para que dê certo. Mas tá? Minha opinião... Ética. Cara, eu sou a favor da família. Entendeu? Então é contra ele. Eu sou a favor que eu creio em Jesus, um Deus soberano. Sim. Então, eu sou a favor da família, mas... E eu respeito o governo estar lá, porque ele foi eleito. Então, tem que ser democracia. Nós estamos numa democracia. Então, eu espero que passe esses 4 anos bem, né? Que Deus possa abençoar. Eu oro pelo presidente, para que ele possa ter um trabalho bom, que possa trabalhar bem e que seja bom para o país, entendeu? Esse é o meu pensamento. Não adianta a gente querer brigar, porque ele está lá no poder. Não é. Se fizer coisa errada, tudo bem. O que eu penso é o seguinte, tipo assim, é tolice desejar mal pro piloto do avião que eu tô... Porque todo mundo tá no mesmo avião. Eu tô no país em que ele está governando. Então, se ele fizer burrada e eu torcer pra isso, eu vou me ferrar também. Todo mundo perde. Isso é fato. Mas, tipo assim, é loucura. É que, por exemplo, você falou que ele foi eleito. Eu tenho muitas dúvidas até. Eu não tenho minhas, não. Eu tenho muitas dúvidas. Porque a gente sabe que o sistema tá com ele. E quem pode vencer o sistema? Quem pode ir contra o sistema? O meu consolo nisso tudo que você falou aí é que nós temos um Deus soberano que está vendo tudo. Sim. Debaixo das mãos dele não passa nada em branco. Então meu consolo é esse. Se algo está fazendo errado lá, se foi alguma tramóia, alguma coisa que aconteceu, cara, todo mundo vai pagar. Aqui nós temos uma lei debaixo desse céu. É da semeadura. Você plantou, você colhe. Então a minha tranquilidade em relação a isso é saber que tem um Deus no controle, irmão. Deus não perdeu o controle das coisas. Então um conforto no meu coração é isso. Saber que tá tudo em controle de Deus. É exatamente o meu consolo também, mas a questão é que é o seguinte, é que nem sempre acontece, por exemplo, quando exatamente o que acontece, por exemplo, cara, eu vou citá-lo de novo, mas assim, com pesar no coração. O Lula tá no presidente. O Lula foi o político que mais roubou na história do mundo. Tá na presidência. O povo quis, cara. Eu tenho muitos amigos meus que votou. Então tem que respeitar a maioria. Foi, a maioria. Mas como que ninguém provou o contrário?
Entendeu? Não, mas porque o código-fonte da urna ninguém não liberaram? O Alexandre de Moraes não liberou? Mas aí tem que ter a prova, né? Então nesse assunto, tá lá com o presidente tem que aceitar. Não, eu entendo eu também. Penso dessa forma. Eu entendo então, também porque e torcer para que dê certo. É. Em relação a eu falar uma coisa que eu não tenho certeza, já foge do meu... Não, a questão assim, que eu fico pensando é que, por exemplo, pela legislação e pela organização política do Brasil, quem pode ser contra os ministros do Supremo são os senadores. Sobre esse Supremo que você está falando, eu penso o seguinte, não deveria ser o presidente a nomear. Deveria ser um concurso, os melhores que passassem na prova ficassem lá por 5, 10 anos. Sim. Ponto. Temporário Meu também. pensamento, temporário. Nada de... Como que, meu amigo, eu sou o presidente do Brasil. Aí eu indico o Jean, ser advogado, para você ser o ministro lá. Aí vem uma bomba minha para você vai me julgar? Você vai me acobertar. Fato, isso é fato. Isso qualquer um que pense vai saber disso. No caminho, eu tava vendo na internet o seguinte, na época, o Bolsonaro queria indicar um cara pro eu até esqueci o nome dele, pro Supremo. Aí o Moraes arrebentou e tal, não deixou. Mas agora o Lula indicou o Zanin, que é amigo e advogado dele. Advogado do Petrolão, advogado de tudo, pro Supremo. Não deveria. Não deve, claro que não. Mas é o sistema, irmão. É um peso para diferente. É o sistema, são os deputados que estão lá, os senadores que estão lá eleitos pelo povo, que deveria fazer uma lei que o presidente não pudesse indicar o Supremo. Isso é fato. Aceitam isso? Quem que vai... Você acha que esses aninhos vai votar contra ou vai prender o Lula? Não vai. Jamais. Então é isso aí, qualquer um que pense um pouquinho, tem um pouquinho de consciência, sabe que essa forma é errada. E por exemplo... Mas é o sistema. Aí, por exemplo, o povo pode mudar. Eu tava aqui e falei na minha dúvida sobre o vereador ser legislativo ou executivo. Essa é uma da... A maioria da população não sabe. Então, esse é um dos assuntos, um tema do assunto que a gente tá começando a falar. Qual que é a lógica do estudante se formar no ensino fundamental, médio, sair para trabalhar e para viver a vida sem conhecer política? Que ele é obrigado a votar. Mas se não votar, ele paga multa, ele é preso, faz tudo. A multa é bem pequenininha. É. Mas tudo é cultura, tá? O Brasil precisa começar a mudar a sua cultura. É preciso, sabe, ter mais estudo, uma qualidade, porque a pessoa quando estuda... Eu fiz uma faculdade de educação física. E eu só fiz porque eu trabalhava com criança. Então eu achei necessário eu fazer uma faculdade daquela área, que era a educação física. Então, depois que eu fiz a faculdade de educação física, minha mente abriu, cara. Eu tive uma outra ótica da vida. Então, quanto mais você estuda, mais a sua mente abre. Então, a gente precisa de quê? Estudo para que você possa abrir a mente. Hoje, no colégio, uma professora não pode reprovar um aluno mais. Então, você tem que passar o aluno. Então, o aluno não precisa nem estudar mais para poder passar. Na minha época é diferente. Se eu não estudasse, eu ficava reprovado. Hoje não, hoje os professores são obrigados a passar o aluno. Então isso gera cidadãos mente fraca, mente fechada. Mas o pobre, ele é mão de obra. O pobre, o burro, ele é mão de obra. Você precisa ter uma população carente, uma nação que precisa com conhecimento para que não seja dominada. Então, ele precisa de uma nação, de um povo, de uma população carente e sem conhecimento para nada, para ser manipulado. Isso aí. Para precisar. Porque, tipo assim, é muito... bilhões de vezes melhor eu dar R$300 por família ou por pessoa do que eu incitar o cara a trabalhar, a pensar e não votar em mim. Isso é lógico. Ou pra mim... tipo assim, eu penso as coisas assim, eu falo, eu me sinto, tipo assim, um Einstein. Só que depois eu falo assim, não é tão simples, não é tão complicado, não. Não é. Mas por que o brasileiro não consegue enxergar isso? É a cultura que tá vindo trabalhando há muitos anos, entendeu? Isso que eu falei pra você antes. Não deveria ser dessa forma que tá sendo hoje.
mas a população precisa abrir os olhos para poder, sabe, na próxima ou nas próximas eleições escolher os políticos corretos. E como abrir? E é a população que tem o poder, é o povo que vota. Então é ele que coloca. E como abrir? E como abrir os olhos? Um trabalho que você está fazendo é importante, entendeu? Chamando pessoas, discutindo, você está no caminho certo. Top. E a gente precisa lá na política também trabalhar essas coisas. Eu trabalho com minhas crianças, com meus jovens. Começando como? O respeito, a limpeza. Poxa, eu moro no bairro, onde você vê as pessoas jogando papel, troço na rua. Coisa básica, educação vem de casa. Coisa doida, né, cara? Não é limpando que você mantém um bairro limpo, uma cidade limpa. É não sujando. Claro. Então a gente tem que começar a mudar essa postura. Você vê o político, me dá uma cesta básica, me dá isso. Não é, o político não está lá para isso, entendeu? Às vezes você pode até ajudar em algum sistema assim, mas não é do político fazer isso. Então, trocam muito o papel, entendeu? Isso acontece muito, então isso é muito difícil. Mas aí, de novo, volta no que eu falei. É muito mais barato pro político trocar o favor do que fazer certo. Então, essa política tem que ser mudada. E quem muda isso? A população. É o povo que vota. Tem que ver, poxa, o cara sumiu 4 anos, já apareceu agora, ano que vem tem eleição. Aparece um monte de gente agora fazendo alguma coisinha. Então é ali que você tem que perceber, sabe? A pessoa tem feito alguma coisa, porque é a população que vota, cara. Então tem que começar a mudar essa postura. Entendi. Mas e você? Você vai se recandidatar a vereador ou vai para deputado, senador, vai seguir o caminho da política? Eu vou seguir o caminho da política, mas é muito cedo ainda para tentar um passo maior. Primeiro eu tenho que ver se eu fui aceito, que eu vou me candidatar. Recandidatar, né? Vou ser pré-candidato a vereador novamente em 2024. Se meu trabalho foi aceito pela população, eu vou ser reeleito. Se não, então e estou trabalhando para isso. Eu não parei. Desde quando eu assumi eu continuo trabalhando. Quem me conhece sabe que a gente trabalha muito, todos os dias. Tenho pessoas muito boas, voluntários que, sabe, são voluntários que me apoiam em tudo. E isso Deus tem me abençoado muito, assim. Eu realmente ouvi umas coisas lá, tipo assim, que você fazia, hoje hoje a reconstrução da calçada da São 62 foi aqui, pá. Aí eu vi lá, várias pessoas que eu conhecia, eu falei assim, várias pessoas, tipo assim, que são seres humanos menos mortais, normais. São profissionais. Você vê a calçada como tá top de linha. São profissionais pedreiros que chegam lá e ajudam, entendeu? Com o maior prazer, porque tá vendo acontecer. Um sonho de 40 anos daquele bairro, Santa Maria 2. Sem calçada aqui. E era só mato. E eu já ganhei mais de 250 sacos de cimento de doação. É muita coisa, cara. E tem mais uns 30 lá. E chegam lá e falam assim, deixa pago. Então isso é legal. A comunidade envolveu naquilo de uma tal forma. A minha mente é muito complicada, sabe? A minha mente é muito difícil. Porque assim, eu penso assim, cara, mas não é papel da prefeitura fazer isso? Poxa, é papel da prefeitura fazer isso. Mas, cara... Só que depois minha mente de outro lado dá um soco e fala assim, cara, mas espera a prefeitura fazer? Nunca fazer. Não acontece. Porque o exemplo de Barra Mansa, são mais 100 bairros. Então, para a prefeitura atender todos os bairros, é complicado, não é fácil. Então, cabe à população tentar fazer limpar a sua porta da sua casa, irmão. Não esperar a prefeitura. Você tem uma calçada de 12 metros de frente, cara, 10 minutos você deixa limpinho. É você não sujar, entendeu? Você não pegar aquele entulho e achar que o rio é um lixão. É uma caçamba. Poxa, nego chega lá e joga entulho dentro do rio, joga um sofá dentro do rio, você vê isso. Eu já vi várias vezes sofá dentro do rio. Então é preciso mudar a postura e o comportamento da pessoa. Uma doideira, porque tipo assim, o brasileiro tem essa cultura, cara, mas é ensinável pra mudar essa cultura? Não pode perder a esperança. Tem que se trabalhar. Mas aí não pode perder a esperança. Mas como ter estratégias para tentar mudar? É o que eu faço lá. Eu pego o dia de folga, de sábado, domingo, eu faço a minha parte.
igual no meu projeto. Eu limpo em frente da quadra, eu quando quebra eu vou lá e conserto, eu peço, chamo atenção. Eu entrei na quadra, eu vi uma menina pinchando assim com o livrinho, com aquela canetinha que apaga. Aquela, você faz isso no seu quarto? Ela ficou sem graça, saiu, quer dizer... A gente tem que entender que aquilo lá é público, mas ela tem que cuidar, é dela também, ela tem responsabilidade. Você falou... Não. Então é o processo. Eu pego uma vassoura e varro. Então é o exemplo que eu dou para as crianças, entendeu? Você falou aí da coisa pública que sim me incomoda, que parte do meu coração e me dúvida. Por exemplo, coisa pública é que é de graça. Ok? Por exemplo, escola pública é escola que a gente não paga, de graça, teoricamente. Isso é imposto, mas é de graça. Você não paga diretamente. A gente paga o imposto que gera aquilo. Não, mas você não paga diretamente na escola. Isso. Você não vai lá e paga uma mensalidade na escola. Hospital público, tipo assim, tudo quanto é lugar, coisa pública, você vai lá e é de graça. Mas o transporte público você paga. E não tem qualidade. E é muito ao contrário disso. Difícil. Cara... Sim. E eu pego o ônibus, né? Eu não tenho carro mais, infelizmente. Daqui a pouquinho eu vou ter. Mas, cara, que descaso com a população, que esses ônibus, cara. E que você paga, e você paga caro até. Porque no Rio, eu tenho com as pessoas que falam assim, cara, lá no Rio eu pago, não é esse valor, é 3 e pouco, eu ando 1 hora de ônibus. Aí vocês pagam R$5 pra andar 10 minutos. Aqui na nossa região é bem caro mesmo o transporte. E não tem qualidade. Isso é verdade. E por quê? Rapaz, as empresas, eu não vou defender aqui a empresa, tá? As empresas já estão passando por uma dificuldade também. Porque na minha época de criança, tinha um carro na minha casa. Hoje tem 5. Cada um tem um carro. Tem um Fusquinha, minha irmã tem um carrinho. Todo mundo tem um carro. Sim, sim. Então são menos 5 pessoas andando de ônibus. Hoje tem Uber, que não faz o Uber, que faz a linha do ônibus. Sim. Então é tudo um processo que está gerando isso, sucateando as empresas. Mas o caso Então mas não estou tirando, se está fazendo o serviço, prestando serviço, tem a obrigação de prestar o melhor serviço. Sim. Mas muita coisa mudou também em relação às empresas de ônibus. Estão passando por dificuldade também. Não estou defendendo, mas tem que... O caso por exemplo, uma coisa que eu tenho visto. Tipo assim, que se tá passando, que, por exemplo, tinha uns caras antigamente, ficavam os carros, tava dando trabalho, passava no ponto e falava assim, Barra Mansa. Aí quem tava no ponto e a Barra Mansa pegava com ele. Isso acontece tudo. Não, mas aí, tipo assim, aí agora tá tendo guarda, polícia pra multar o cara, pra prender o cara. Aí porque, tipo assim, aí você não tem ônibus de qualidade, você não tem transporte de qualidade, você paga caro. Precisava fazer isso, mas precisava cobrar a empresa também. Aí, tipo assim, por exemplo, aí surge uma tragédia de que o cara tá me cobrando o mesmo valor da passagem, que é caro, pra ir pro mesmo lugar. Só que a prefeitura, que deveria cuidar de mim, me prejudica. E a prefeitura de Barra Mansa deu tá dando uma ajuda para a empresa, sabe, se levantar, entendeu? Para melhorar o transporte. E é essa a fiscalização que a gente está fazendo, cobrando. Tiraram o ônibus Vila Sulino em Volta Redonda, em Jardim Amália. Eu consegui, roda, gente, através da minha assessoria, a gente brigamos muito e a gente conseguimos voltar com esse ônibus, tá? Que faz o Jardim Amália e Vila Sulino. Isso. Ele vem agora de Rialto, Fiação Falcão, voltou porque a minha esposa trabalha em Volta Redonda, então ela estava pegando 2 ônibus para vir para cá, agora ela pega um que vai de Volta Redonda e volta. Então essa foi uma luta nossa depois da pandemia, começou a pandemia e eles cortaram de vez. Aí acabou agora a pandemia, graças a Deus. Aí nós conseguimos voltar com esse ônibus. Mas não foi fácil não, tá? Foi difícil. Eu pegava ele quando era bem mais novo mesmo. Mas hoje, eu fiquei sabendo que voltou, mas eu ainda não tive a vontade de pegar, cara. Voltou, já tá assim... 7 horas da manhã, passando Vila Sulino, e sai daqui, só que aqui tá saindo no horário ruim, sai 19 horas. A gente está conversando com a empresa para que saia às 18 horas também, às 18h20. São 2 ônibus só? São 2 ônibus, um de manhã e um à tarde.
para quem estava sem nenhum, Sim, não, melhorou bastante. A gente ainda quer que tenha mais na hora do meio-dia, do almoço, mas isso aí é tudo processo. Nós lutamos 1 ano para que voltasse esse ônibus, praticamente 2 anos, porque quando a pandemia veio, teve a desculpa e passou, a gente trabalhamos 1 ano para que voltasse esse ônibus. Entendi, cara, é uma doideira, é uma loucura de que, por exemplo, a população, ela tem seu voto, ela tem sua força no voto. Tem sua força no voto, mas parece que ela não representa as coisas. É aquele negócio, tem que saber cobrar, tá? A população precisa entender a sua força, mas direcionar em uma direção correta. Entendi. Gente, mas tá vendo, cara? Hoje a gente teve hoje a alegria e o prazer de ter o vereador, né? Cazé com a gente aqui no Ginha Convida. Então curte, compartilha com seu amigo para conhecer esse rapaz especial da maior qualidade, esse espaço lindo e maravilhoso que é o do Studio Tree, do meu amigo Léo Loureiro. E rapaz, e não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, e eu vou deixar aí para você no link do Apoia-se, para você me apoiar, patrocinar, para você me ajudar a melhorar cada dia mais esse conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigado, Jesus abençoe vocês, tá bom? Beijão, fique com Deus.